Olá pessoal, finalmente chegou o prometido e tão esperado vídeo de The Boys. Aqui nós vamos falar o que nós esperamos para os personagens para a próxima temporada, mas depois da vinheta. As regras basicamente são as seguintes: nós vamos tirar os personagens deste saco e dizer o que nós achamos. Eu não sei qual personagem eu vou tirar e os convidados também não sabem quais personagens eles vão tirar. Você pode estar se perguntando, por que o saco é tão feio? Essa é a grande notícia. É do nosso primeiro patrocinador. Mentira, é porque não tinha outro, tá? Tem só 60 seguidores do canal, não tem patrocinador nenhum. Então, ajuda o canal iniciante, se segue porque faz toda a diferença. Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. Se inscreve, pelo amor de Deus, se inscreve. Eu estou perdendo a cabeça já de tanto pedir. Se inscreve, pelo amor de Deus. Stop it. Get some help. Vamos pro vídeo. Pessoal, só um aviso aos navegantes, vai ter spoilers no vídeo. Natural, né? Vitor vai falar de... Vou explicar. Os personagens que estão em combo aqui é porque a gente pensa que as histórias dele estão muito interligadas para você falar só de um e depois só do outro. Starlight e Hughie são dois personagens em um só, então vai falar dos dois ao mesmo tempo. Então, eu acho que o Hughie vai tomar um pouco mais de liderança para os The Boys por conta de o quanto que o Butcher vai ficar malvado, assim, do mal. Pode falar pau no c, cara. Pau no c. Eu acho que o Butcher vai ficar muito pau no c e o Hughie vai ter que controlar mais ele. E à medida que o Butcher solta os The Boys pra fazer as coisas que ele faz sempre, o Hughie vai ter que tomar um pouco mais de liderança com eles. E a Starlight, eu espero que ela pare só de ficar com o olhinho brilhando e comece a fazer alguma coisa. Eu estou sentindo uma treta! Enfim, sobre o que o Victor falou, eu concordo em partes e discordo em outras. Eu realmente acho que o Hughie vai acabar tomando um pouco mais a liderança, mas eu acho que vai ter uma passagem de bastão um pouco mais formal do Butcher pro Hughie, agora que ele descobriu que vai morrer. Quanto a Starlight, eu realmente concordo também. Nessa última temporada ela ficou reclamando demais e sem fazer muita coisa ou dar alguma solução para os planos. Em resumo, ela reclamava de tudo que o Hughie e os The Boys apresentavam, mas não dava a solução melhor. Quando eu escrevi esses boys aqui, eu pensei no grupo que não envolve o Hughie e não envolve o Butcher, porque eles são personagens um pouco à parte. Então sobrou quem? French, Químico e Mother's Milk. Em resumo, eu realmente acho que a história e o arco de todos eles meio que se encerrou. Eles vão acabar sendo bem coadjuvantes nessa temporada, acabar seguindo um pouco a sua vida. Acho que no final da temporada o Mother's Milk deve seguir a sua vida com a sua filha. Não acho que eles vão matar ele, porque ele é o pai da família, o queridão da galera. Acho que acaba sendo um pouco pesado demais. French e Químico, acho que vão permanecer como um casal. Eles não estão bem um casal agora nessa temporada. Mas aqui eu acho que um deles não sobrevive. E se eu tivesse que apostar, eu diria que é o French. No, God, please, no! Dói dizer, eu amo ele, mas acho que seria um final bem interessante para toda essa dicotomia da Químico de querer voltar a ser uma Sups para proteger o French. Então seria até um pouco poético que ele, na verdade, tivesse que morrer para proteger ela. Sobre o arco do French e da Químico, seria poético realmente o French morrer salvando a Químico. E encaixaria bem na forma que a série lida com as coisas. E eu acredito que os The Boys não estão ainda obsoletos e espero que a série apresente novos Sups para que eles tenham mais atitude, possam ir atrás de novos Sups, matar eles e enfim. O Mother's Milk, eu acho que todo mundo vai morrer e espero que o Mother's Milk tenha uma morte mais agressiva, assim. Mas você não tem vergonha? Que eu acho que mais o personagem dele é um cara mais que é linha de frente, teoricamente. E que até lá ele vai ser um bom coadjuvante. Agora é a vez do Bear. Vamos tirar o personagem. Não sei se vai gostar. Quem tirei? Victoria Newman. Ah! E assim, falando da Victoria Newman, eu acho que no futuro ela tem um grande potencial de ser realmente um dos maiores vilões da série. Ela tem o poder, ela tem a influência, ela tem a inteligência. Então assim, pro futuro da série, eu realmente acho que a Victoria Newman vai ser um grande obstáculo pros boys, né? Um grande obstáculo pra galera. Porque ela tá com poder, ela tá num lugar alto, ela tem influência na Vault, na mídia. Eu acho que a Victoria Newman promete. Eu acho que na próxima temporada tem chance de ser a melhor representação da Vitória até agora. E uma trivia rápida pra vocês: a atriz da Victoria Newman e o Jack Quaid, o Hughie na vida real, são namorados. Eu não ligo! Cara, eu não sei se eu concordo tanto com o que você falou, especialmente sobre ela ser uma grande vilã. Na minha concepção, a série basicamente evoluiu um pouco dos vilões políticos, especialmente agora com um novo e melhorado psicopata, Homelander. Eu acredito que ela vai servir basicamente como mensageiro que é morto pelo rei. Ela vai tentar se impor pra cima do Homelander e vai morrer
com o próprio monstro que ela ajudou a criar. Aquela coisa de pacto com o diabo. Esse eu realmente acredito que seja o futuro da Victoria Newman. Bom, agora tirei meu próximo personagem. Eu não vou falar? Posso? Nada está agitado. Está agitado, ele quer falar mais. Why don't we just relax? O que eu vejo, basicamente pro futuro do Seven, na verdade, pros dois Seven que sobraram, é uma certa redenção com o caminho da vergonha. Eu acho que, de certa forma, eles perceberam que eles passaram da linha e que tem que ajudar a trazer o Homelander de volta, mas não tem mais redenção, tanto pro A-Train como pro Dundee. Eu acho que eles podem se tornar meio que mocinhos, mas vão sempre caminhar o caminho da vergonha, como aqueles heróis fracassados que não fizeram o que era certo na hora certa. Agora, a VOT, como organização, eu não tenho muitas perspectivas. Eu acho que o Homelander vai atacar o virar plenamente um terrorista psicopata e a VOT vai acabar ficando completamente em segundo plano. Observação que eu faço em relação ao Black Noir. Eu, em tempos normais, diria que o personagem morreu ali. Mas o diretor da série disse em mais de uma entrevista e ele pareceu bem categórico quando ele disse que o Black Noir que nós conhecemos morreu. Talvez isso indique um Black Noir um pouco mais parecido com o Black Noir das HQs, que eu não vou dar spoiler da sua origem, mas eu acredito que ele volte sim nessa próxima temporada. A Volt, na minha opinião, já não tem mais a influência que ela tinha lá no começo da série. Por que isso? Vários fatores. Tanto o Homelander querendo mais independência, percebendo que na verdade ele é que tem o poder e tal, quanto a atual CEO da Volt, a Ashley, que é uma incompetente. A Ashley não consegue controlar o Homelander como o Stan conseguia, ela não é competente. Então, na minha opinião, a Volt daqui pra frente e, consequentemente, o Seven junto vão decair muito. E aqui vamos para a última rodada, os 3 últimos personagens e, por coincidência do destino, eu acho que estão os 3 melhores aqui. Bom, meu personagem é o Ryan. E ele é um personagem meio interessante. Eu consigo ver o destino dele acontecendo de duas formas bem distintas. Em um primeiro momento, eu diria que no final da terceira temporada, ele passou a linha da redenção. Eu acho que não tem mais volta. Não tem como você olhar o seu pai, Homelander, explodir a cara de uma pessoa a troco de nada, sorrir e ter a redenção depois. Consigo ver um futuro em que ele tem redenção? É possível que a série faça um malabarismo ali e ele retorne melhor. Mas, pra mim, a redenção acabou. Então, o meu futuro pro Ryan pode ser um pouco polêmico, mas eu diria que Ryan vai se tornar um vilão nessa temporada. Vilão mesmo. Full malvado. E terá que ser parado por ninguém mais, ninguém menos que Butcher. Mas o Butcher naturalmente não vai conseguir e eu acho que ele vai passar esse fardo para o Hughie. Então, como um dos novos líderes do The Boys, será o responsável pela morte. Isso mesmo, morte de Ryan, por mais difícil que seja. Eu concordo em partes com você. Eu acredito que nessa próxima temporada ele vai realmente virar um ser repugnante, uma pessoa muito babaca. Mas eu acredito que ele tem sim uma redenção. Acho que mesmo que ele se torne esse ser repugnante, um vilão, uma pessoa babaca, ele vai ter sempre a bússola moral dele que foi ensinada pela própria mãe. E eu concordo com você em partes no sentido de que, além dele ser o vilão, eu também acho que ele vai morrer. Mas acredito que não vai ser pelas mãos do Hughie. Eu acredito que o Butcher não conseguirá pedir isso pra outra pessoa, até porque ele não quer o menino morto. Acredito que ele vai morrer na redenção dele mesmo. Na minha cabeça, da forma que a série se encaminha pra mim, eu acredito que ele vai ter que acabar matando o Homelander, porque não vai ter outra pessoa capaz de fazer isso. E, nessa empreitada, ele vai acabar junto, se matando. Ditas essas palavras, espero que você não pegue o Homelander aqui, porque senão vai ficar muito Tem mais 3 papeizinhos aqui. It was at this moment that he knew he fucked up. Próximo papel para Gaps. Em relação ao Soldier Boy, eu acredito que, em que pese a série tenha terminado com ele sendo lá, encapsulado, enclausurado, colocado pra dormir, ele vai retornar. Eu penso em 2 possibilidades. A primeira é o Homelander talvez tentando unir forças com ele novamente, porque ele sabe que os dois seriam, sim, invencíveis. Porque o Homelander tá todo frágil, por ter encontrado o pai dele. Então eu acredito que talvez, como ele sempre quis uma figura paterna, ele insista nisso. E a minha segunda hipótese é que ele vai ser utilizado como uma cobaia. As pessoas vão utilizar ele pra fazer estudos e descobrir o que tem nele que causa a perda de poderes nos outros supers. E talvez com isso desenvolver uma arma que possa servir para anular o Homelander, mas não necessariamente somente o Homelander. Talvez até outros futuros supers que venham a existir e que possam ameaçar a existência da humanidade. Porque atualmente a gente não tem uma forma de conter os supers. Então, dizer que eu concordo. Eu acho que ambas as possibilidades são reais, são factíveis, eu acho que elas são possíveis, sim. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria as duas.
Inclusive, eu acho que ele vai servir de rato de laboratório, só que eu acho que ele também vai acabar nesse estudo retornando e buscando vingança contra o Butcher. Lembrando que a grande jornada dele nessa temporada era vingança contra aqueles que aprisionaram ele, contra a equipe dele que vendeu ele e aprisionou ele. E o que o Butcher fez no final? Vendeu ele e aprisionou ele. Então eu acho que o arco de vingança não terminou, ele continuou. Capitão Homelander está numa sinuca de bico. Eu acho que tem vários caminhos para o personagem trilhar e vários finais possíveis para ele. Mas a bomba é, ele morre no final da 4ª temporada, para mim. Não li os quadrinhos, não sei como, mas vai morrer. Eu acho que o arco dele tá se encerrando, porque a gente tá chegando no topo de toda a psicopatia, de toda a frustração, de todos os traumas emocionais. Eu acho que depois disso, não tem muito pra onde ir. Como ele morre? Não sei exatamente. Hoje eu tinha uma ideia meio boba, eu não acho que vai acontecer, mas seria uma coisa um pouco interessante. Ele termina a 3ª temporada dizendo pro Ryan que tá tudo bem acontecerem desastres, mesmo que esses desastres signifiquem a morte de uma pessoa amada. Flagraram onde eu quero chegar? Não. Eu acho que é possível que Homelander será o responsável pela morte do Ryan, embora Hughie tivesse a missão para matar, mas é possível que Homelander fosse o responsável pela morte do Ryan em um desses acidentes que ele disse que dava tudo bem. E nesse acidente, como aparentemente ele se importa com o Ryan, não vai estar tudo bem para ele. E ele vai aceitar morrer pelas mãos do Hughie ou do Butcher depois, que ele perderia naquele momento o único sentido que ele via de volta na vida, que era ter uma família e ter o filho dele ali. Eu acho uma ideia bem interessante para um final. Realmente não tinha pensado dessa forma. Acho que seria bem trágico, combinaria com o personagem. E penso ser a única forma que eu consigo imaginar do Homelander matando o Ryan. Porque ele realmente ama. Embora ele pareça ter uma relação de amor até doentia com o filho dele. Mas... Então, eu achei bem interessante, não tinha pensado dessa forma. E eu acho que conduziria muito bem esse pedaço da última temporada, agora da 3ª, com isso que você falou. Justamente por isso, né? Ele não conseguiria aceitar esse acidente que ele disse que tá tudo bem. Porque, na verdade, não tá tudo bem. E isso consumiria ele. Seria uma forma interessante, porque talvez, se você parar pra pensar, realmente não existe alguma arma possível ou alguém capaz de realmente matar o Homelander. Vou soltar mais bomba ainda. Ele implora pra morrer depois de matar o Ryan. E Butcher faz ao contrário. Butcher usa a arma que eles criam do Soldier Boy para transformar Homelander em humano. E basicamente sentenciar ele ao resto da vida como humano, que ele tanto odeia. Oh, chills. Literal chills. Trata nós, Amazon, contrata nós. Por último, mas não menos importante. Bem, eu acredito que eu já deixei meio que exposto a minha opinião anteriormente, o que eu acho que vai acontecer em relação ao Butcher. Pra mim, o arco dele na série não tem muito mais o que evoluir. Eu acredito que ele morre na próxima temporada, que pra mim vai ser a última. Ou pelo menos deveria ser a última. Eu acho que a série acabaria muito bem. Mas é isso, eu acredito que o Butcher vai morrer. Eu acho que ele não vai chegar a morrer pelo câncer, ele vai morrer antes. Nessa grande batalha épica final, que vai envolver ele, o Ryan e o Homelander. Então, eu acredito que, como eu falei, o Ryan vai acabar matando o Homelander e nessa se matando junto, mas, na minha opinião, como o Butcher necessariamente vai estar envolvido nisso, eu não consigo imaginar um cenário, uma cena em que exista, entre aspas, uma luta final e o Butcher não esteja ali com o Homelander e o Ryan. Eu acho que os três vão acabar morrendo. Eu acho que, em conclusão, o Butcher tem 2 finais possíveis, né? Morrer em batalha ou morrer na calmaria. Em relação ao personagem, talvez morrer em batalha faça mais sentido. Mas, como eu acho que o personagem merece alguns momentos de paz, de felicidade, talvez ele morra calmo, tranquilo, sabendo que ele cumpriu a missão dele da forma que ele achou que deveria cumprir. É o que eu acho, eu gostaria de ver. Eu sei que nas HQs não é assim que ele morre, porque eu já vi como ele morre nas HQs. É bem mais trágico e bem mais bombástico. Mas eu acho que na série, com o caminho que a série tá tomando, seria melhor uma morte calma, dele concluindo a missão. Essa é a minha conclusão. Então, pessoal, esse foi o fatídico, único, super quisto vídeo do futuro de The Boys, o que nós achamos que vai acontecer com cada personagem. Lembrando que isso é só nossa opinião, não lemos a HQ, mas comenta aqui, diz pra gente o que você acha que vai acontecer com os personagens e deixe sugestões de próximos vídeos. Vamos atender vocês na medida do possível. Se inscreve, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram, porque tem conteúdos exclusivos e um grande abraço.